os irmãos vão projetar o nosso tema, adorando em um nível mais profundo. Abra sua Bíblia, nós vamos usar algumas versões, mas eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para acompanhar o texto que está sendo proposto. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, vai aparecer aí, Amós 5, 21 ao 24, diz assim: sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes, não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereal, não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor, não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. Repita comigo ali o 24, naquela versão. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. Amém, irmãos? Que palavra terrível essa de Amós. Mas Amós é um profeta que profetiza para o reino do norte. Nós sabemos que o povo de Deus se dividiu em dois: reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. E Amós é um profeta que, embora morasse mais abaixo, mais próximo do reino do sul, ele é levantado por Deus para profetizar no reino do norte. O capítulo 1, verso 1 diz assim: palavras que Amós, criador de ovelhas de Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, olhe só a marcação histórica, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Amós profetiza quando Jeroboão II, nós temos 2 reis com esse mesmo nome, quando a monarquia israelita é dividida com Roboão e Jeroboão, nós temos o Jeroboão I. Esse é o segundo Jeroboão, lá na frente, quando o reino de Israel, o reino do norte, está progredindo bastante, em termos materiais há um crescimento, mas em termos espirituais está numa situação muito terrível. Amós, se você já leu esse livro, é uma denúncia o tempo todo, mostra que Deus vai agir, que vai tratar com o reino do norte de Israel, e nesse movimentar da palavra profética de Amós, o sacerdote chamado Amazias, sacerdote de Betel, e Betel é casa de Deus, mas Amazias não estava entendendo isso, estava fazendo outra coisa. Ele cria um certo problema com Amazias. Amós, por causa da sua profecia tão incisiva, a denúncia profética que ele traz. Por isso, o sacerdote Amazias pede para Amós ir embora. É sempre assim quando alguém não quer ouvir a palavra de Deus, não suporta a palavra de Deus. Isso estava acontecendo aqui. Amós profetizando e Amazias pede para ele ir embora, e ele responde no capítulo 7, 14 e 15, que ele fala do chamado dele. Ele diz: Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres, mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Ele está dizendo: eu fui chamado por Deus, eu vim aqui para falar a palavra de Deus. É interessante a gente ver esse movimento e ver a palavra profética tão importante proferida por Amós. Deus está usando esse homem de uma forma profunda. Nessa noite a gente está pensando numa adoração em um nível mais profundo, quando o povo de Israel não estava entendendo, não estava adorando, não estava entendendo o que era a verdadeira adoração, estava apenas
mantendo um calendário religioso, e Amós é levantado por Deus para fazer essa denúncia. E é nesse contexto que nós vamos entender esse caminho para a adoração em um nível mais profundo. Como que a gente pode fazer isso? Entendendo esse contexto, ouvindo a voz de Deus para a nossa vida. Então, o que a gente percebe aqui, meus irmãos, são duas coisas diretas que Deus fala através do profeta. E nós vamos ver que para adorar em um nível mais profundo, você precisa considerar aquilo que Deus despreza. Quando nós estamos falando em adoração, algumas coisas que Deus não aceita. Quando Deus olhou para aquela situação em particular do Reino do Norte, naquele momento, provavelmente o século 8 a.C., uma situação degradante, o povo estava indo para a adoração, mas tinha muitas coisas que Deus estava reprovando. Então, se eu quero uma adoração, se eu quero trazer uma adoração, entrar numa adoração no nível mais profundo, eu preciso considerar, de acordo com o que Amós está falando, o que Deus despreza, porque Deus não aceita qualquer coisa, Deus não aceita tudo. Então a gente volta no texto de Amós 5, 21 ao 23, agora na NVI diz lá: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias. Olha só, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Olhe só que palavra forte de Amós, que Deus está falando através de Amós. As canções, as liras, os instrumentos faziam parte da adoração, mas naquele momento Deus não estava querendo ouvir aquele manifestar as ofertas, as canções, a música que está sendo tocada, porque algumas coisas estavam fora do lugar. Então, quando a gente pensa em adoração num nível mais profundo, a gente precisa considerar esse aspecto aqui. E nós temos uma denúncia realizada pelo profeta, mas se a gente não entender o quadro todo, a gente não entende o motivo pelo qual Deus está falando tão fortemente como Ele estava falando através de Amós. Não fica muito claro num primeiro momento, porque Deus está rejeitando aquilo que era a prática da liturgia do povo de Deus. Por que Ele estava rejeitando a canção? Por que Ele estava rejeitando as ofertas? Por que Ele estava rejeitando a música? E quando a gente olha o quadro todo do livro de Amós, a gente vai entender por que Deus não estava rejeitando aquele comportamento ali. Nós vamos primeiro em Amós 3,10, ele diz assim: eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor, eles acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Olha só, estava havendo injustiça. Amós 5,7 diz: vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Esse texto pode ser lido hoje, nos dias atuais. Uma palavra tão viva, tão real para os nossos dias. O capítulo 8 também a gente encerra para a gente perceber isso. De 4 a 6 diz: ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? Olha só. E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo? Estavam preocupados com outras coisas, fazendo aquilo que era a tradição religiosa e pensando em outras coisas, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias. Olha só, meus irmãos, o que estava acontecendo lá, vendendo até palha com trigo. Nós vemos tantas coisas que acontecem hoje, como a palavra de Deus, ela é real, ela é atual para os nossos dias. Tanto engano estava acontecendo, desde da monarquia até o povo. As pessoas não estavam
andando corretamente, elas estavam fazendo essas coisas, praticando injustiça, roubando, enganando, mentindo, e agora elas estão indo à presença de Deus, e Deus está dizendo: olha, eu não quero ouvir a canção de vocês, eu não quero receber a oferta de vocês, eu não quero ouvir os instrumentos de vocês. Esse é o motivo, esse é o quadro do livro todo. Então, quando a gente quer adorar num nível mais profundo, a gente tem que pensar em tudo isso. É isso que Deus queria que o povo pensasse. E o que Deus estava desprezando ali, meus irmãos, quando a gente percebe, a partir do texto que nós lemos: forma sem conteúdo, ritual vazio, ofertas sem paixão, eles estavam num processo automático, canções sem contrição, intenções maldosas, porque ao mesmo tempo que praticavam o ritual, eles já estavam pensando em fazer outra coisa ruim logo depois. Isso é interessante, porque nós estamos aqui cultuando a Deus, mas como que está a nossa mente? A mente deles estavam assim, conforme o texto já nos mostrou aqui. Eles estavam praticando, vivendo o sábado, que era um momento de consagração, de separação, e eles estavam pensando o que iam fazer depois, e não estavam pensando bem. Essa era a postura. Então, canções sem contrição, intenções maldosas. Quando que vai acabar tudo isso aqui para a gente praticar isso que a gente está pensando, ter alguma vantagem, oprimir alguém, ter um lucro desonesto, aquele ajuntamento sem sinceridade? Quando a gente vê o quadro todo, a gente entende essa palavra, meus irmãos, como nós lemos na NVT, é por isso que Deus fala isso. Não pode ter uma adoração profunda e sincera quando não há sinceridade, não há vida no cotidiano, não há retidão, não há integridade. Ele diz: sinto imenso desprezo de suas ofertas. Olha só o não suporto, não aceitarei, não darei minha atenção, porque na adoração o adorador, ele tem a atenção de Deus, ele chama a atenção de Deus. Nós falamos na semana passada, o quebrantamento chama a atenção de Deus, não a glória humana, não a vanglória, mas a humildade, a contrição. E ele diz aqui: não darei minha atenção, não darei a mínima atenção. Olha só, como pode ter adoração se Deus não está nos contemplando, percebendo? Ele diz: não darei minha atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos, nessa versão, ruidosos cânticos de louvor. Porque aquilo estava acontecendo automaticamente, era um ritual que estava acontecendo, não estava tendo coração ali. Praticavam aquele ritual pensando em outras coisas. A atenção não estava para Deus. A gente pode vir tanto para o ajuntamento da comunidade assim também. A gente está aqui, está pensando, nossa mente está vagando, e o que a Amós está denunciando é justamente isso, e é Deus que está falando através dele: eu não quero receber isso aí, eu estou rejeitando. Então, quando nós estamos pensando em adoração, em um nível mais profundo, nós não podemos deixar de considerar aquilo que Deus desaprova, está desaprovando. E a gente volta a falar novamente um detalhe importante: a nossa adoração é a nossa vida toda. A nossa adoração é a nossa vida toda, envolve todo o nosso ser. Não há adoração em um nível mais profundo sem avaliarmos aquilo que Deus despreza e por que Ele despreza. E Ele está falando para o seu povo: se você deseja viver uma experiência de adoração em um nível mais profundo, pense nisso. Como está a sua vida? Como está a sua vida, e como você está andando com Deus, e como você está fazendo com a sua vida, como você está lidando com as pessoas e lidando com o outro, senão você não vai ter uma adoração, e essa adoração não vai ser aceita por Deus. Amém, meus irmãos? Segundo, para adorar em um nível mais profundo, você precisa considerar aquilo que Deus deseja. Tem coisa que Ele rejeita e tem coisa que Ele deseja. Eu confesso aos irmãos que eu olhei para esse texto, já tinha lido outras vezes, mas Deus me falou de uma forma assim diferenciada. O verso 24, é interessante esse texto.
Ele disse: olha, eu rejeito, não recebo, não quero. Mas ele diz: olha só, em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. A NVT diz: em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. Deus não queria aquela canção, Deus queria vida, Deus queria retidão. Ele usa a expressão rio e ribeirão. Coisa flui. Na NVT a expressão é inundação e rio inesgotável, que há um fluxo. Eu tenho que entrar nesse fluxo de uma vida na presença de Deus, de uma vida de retidão, de uma vida de integridade. É isso que Ele deseja. Ao invés disso, eu quero isso. Corra, vamos repetir a NVI comigo ali, o primeiro texto? Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Então o texto está indicando duas coisas aqui que estava faltando para o povo: justiça e retidão, pelas razões óbvias que nós já vimos aqui no contexto do livro. Por tudo que estava acontecendo, estava faltando justiça e retidão. Eles tinham que fluir, a retidão e a justiça tinham que fluir na vida do povo, era a vontade de Deus. A adoração não podia ser só aquele ritual sem vida, sem autenticidade, sem verdade, mas tinha que fluir, ele diz, a retidão como um rio, a justiça como um rio perene, inundação de justiça. Olha que expressão bonita, inundação de justiça, rio inesgotável de retidão. Como a Bíblia é fantástica, não é, irmãos? E o profeta Amós, o profeta Miqueias faz o mesmo coro que Amós, esse bloco dos 12 profetas menores. O profeta Miqueias diz lá no capítulo 6, 8, olha só: Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, é a pergunta, que pratique a justiça, ame a misericórdia, e ande humildemente com o seu Deus. Olha só o que o profeta Miqueias está falando, vai na mesma direção de Amós. Olha o que eu quero de vocês: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então Deus deseja justiça e retidão no cotidiano. Não estava acontecendo a partir do rei Jeroboão para baixo, era prosperidade financeira no reinado, mas a vida espiritual não estava ok. É isso que estava acontecendo aqui. Nem sempre prosperidade é sinônimo de prosperidade espiritual, e nesse reinado de Jeroboão II estava acontecendo isso. A coisa estava indo bem, mas com engano, com mentira, com sofrimento de algumas pessoas, não estava havendo justiça. Como receber uma adoração de pessoas que estão nesse fluxo? É outro caminho que Deus está propondo, é rio de retidão, é justiça. Então, meus irmãos, Deus fala através do profeta que não pode haver adoração, note bem, em um nível mais profundo, quando nós temos algumas pendências diante dele. O povo estava com algumas pendências, coisas a resolver, e aí tinha um ajuntamento sem resolver aquilo. Será que hoje nós temos algumas pendências para resolver? Nós queremos uma experiência maior com Deus, na nossa vida prática, na adoração também, mas será que tem alguma coisa pendente, precisa ser resolvida? Então, havia aqui, tinha pendências diante do Todo-Poderoso, e Amós está denunciando em nome de Deus. Deus fala também, através do profeta, que não pode haver uma sintonia com Ele, sem reconhecimento dos pecados, porque a música estava sendo ali, os instrumentos estavam sendo colocados, as ofertas estavam sendo trazidas, mas o reconhecimento de pecado não estava acontecendo, o ritual estava acontecendo, mas as pessoas não estavam considerando o estado pecaminoso. Então Deus fala através do profeta também que não pode haver intimidade com Deus, com o Senhor, quando pessoas são instrumentos da injustiça e da opressão. Então Deus está usando o profeta Amós para mostrar que a adoração é algo muito maior, que a adoração não se restringe a um lugar.
E como está o nosso coração quando chegamos para adorar? É um padrão proposto aqui bem superior. E essa fala do profeta Amós, ele é muito atual para nós, porque nós também nos reunimos, irmãos. E essa reunião é importante, o ajuntamento santo é importante, nós somos abençoados com a presença de Deus. Há um toque diferente de Deus na comunidade, como há um toque pessoal. Estar reunido no ajuntamento do povo de Deus é algo bíblico, é importante, mas o que nos faz pensar essa denúncia profética é como nós estamos quando chegamos aqui para ofertar, para cantar, para tocar os nossos instrumentos, como está a nossa mente, quando chegamos para a adoração, porque nós estamos pensando num nível mais profundo com Deus, uma adoração num nível mais profundo, e Deus estava... Como Deus onisciente, Ele vê tudo e estava vendo que a coisa estava fora do lugar. É esse padrão que Ele está colocando. E é o mesmo padrão para nós. Tem coisas que Ele rejeita e tem coisas que Ele deseja. Deseja retidão. Ele deseja sinceridade. Ele deseja verdade. É isso que Ele aceita. Amém, irmãos? A Bíblia, a paráfrase, a mensagem. Alguém aí sabe o que eu quero? Aí Ele responde. Eu quero um mar de justiça, eu quero que vocês pratiquem a justiça. Antes de chegar aqui, eu quero, ele diz, integridade, rios de integridade, entrar nesse fluxo, uma coisa que não para. É isso que eu quero, é isso que eu quero, isso é tudo que eu quero. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos pensando numa adoração em um nível mais profundo. Não pode haver adoração em um nível mais profundo quando a gente está displicente, desconsiderando aquilo que Deus reprova, que Ele ignora, que o incomoda, e também quando nós não entendemos o que Ele deseja. É isso que Ele deseja. Deus estava apontando aqui para uma adoração que deveria acontecer antes dos instrumentos, antes das canções, antes das ofertas. Antes. Eles estavam ali cumprindo, mas antes não estava havendo adoração. E adoração é um tempo todo. Adoração é em tempo integral. A canção Jesus, Essência do Louvor, é muito interessante. Originalmente em inglês é Coração da Adoração, foi traduzida para o português como Jesus, Essência do Louvor. Essa música que nós cantamos aqui na igreja, ela é fruto de uma experiência de uma igreja inglesa, que no auge daquilo que Deus estava fazendo naquela comunidade, eles pararam de cantar, pararam os instrumentos, e foram servir a Deus por um período, e Deus deu essa canção para eles, num nível mais profundo, sem instrumento, sem grupo. E a canção diz: quando o som se vai, tudo se desfaz. Eu me achego a ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te-ei, a canção diz, mais que uma canção. Dar-te-ei mais que uma canção. Olha só, a canção e a música faz parte da adoração, mas a adoração é muito mais do que música. Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Era isso que Deus queria do povo. Tu sondas meu coração, sabes tudo o que sou e queres meu coração. E a canção termina: quero adorar-te com minha alma. Jesus ensinou isso, não é? Amar a Deus todo o coração, toda a alma. Quero adorar-te com a minha alma, és o meu Salvador, é a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grande amor, tu mereces mais. Pobre, fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Essa é a letra da canção. É adoração, é um nível mais profundo. É entender que a adoração é muito mais do que música. Adoração é a vida toda, é entrega. Quando o som se vai, tudo se desfaz. É você e Deus. E como é que você está? O povo de Israel não estava bem, o povo do norte. E Amós é levantado por Deus para denunciar aquele quadro triste,
de idolatria, de pecado, de maldade, e convidar o povo a um conserto, porque Deus trataria com o seu povo. Nessa noite, meus irmãos, que nós coloquemos no nosso coração o desejo de desenvolvermos uma adoração em um nível mais profundo, muito mais do que uma hora marcada, muito mais do que um domingo, muito mais do que um instrumento, muito mais do que uma música. É uma vida entregue nas mãos de Deus, uma experiência real com Deus. Se você quer isso, você precisa considerar, conforme o texto nos mostrou, aquilo que Deus despreza, porque, volto a dizer, Deus não aceita qualquer coisa. Aquilo que Ele estava desprezando, Ele despreza hoje também, e aquilo que Ele deseja, o que Ele mais deseja, Ele queria para o povo no passado, e Ele deseja para nós também. Que você desenvolva uma adoração nesse nível, entendendo esse padrão que Deus coloca, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.